Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. O vídeo de hoje é para ser, na verdade, uma autocrítica. Estamos em novembro, mês da consciência negra, e eu vim avaliar hoje quantos autores negros eu li em 2021. Eu já tinha feito esse vídeo exclusivamente para os membros daqui no canal a respeito das minhas leituras de 2020, mas achei que seria interessante repetir agora a ideia, aberta a todo mundo, para pensar nas minhas leituras e também nas leituras de vocês, fazer esse convite. Quantos autores negros vocês leram esse ano, principalmente em comparação à quantidade total de livros que vocês leram? Eu tô gravando esse vídeo no começo de novembro, até esse momento eu li 85 livros e agora vou descobrir com vocês, então, quantos deles foram escritos por pessoas negras. Já adianto, imagino que o número não seja muito grande, mesmo comigo me atentando a esse fato, buscando ler livros escritos por pessoas não brancas ao longo do ano. E é claro, quando a gente fala em pessoas não brancas, a gente não tá falando exclusivamente de pessoas negras, né, pessoas amarelas, indígenas, né, de outras etnias, que é importante também a gente variar, procurar ler livros de pessoas LGBT, livros de PCDs, sempre que a gente lê livros, né, escritos por pessoas de lugares diferentes, com vivências diferentes, a gente encontra olhares mais amplos sobre o mundo, formas diferentes de se contar uma história. É importante a gente variar nesse aspecto por uma questão de bagagem mesmo nossa e por também uma questão de conscientização social. Quando a gente fala de minorias, a gente está falando de pessoas que são menos representadas em detrimento a outras, no caso pessoas brancas, pessoas hétero, pessoas, né, que estão dentro aí dos padrões, que têm privilégios diversos, inclusive dessa visibilidade. É muito mais fácil a gente ter livros de autores brancos sendo publicados. Se a gente entra numa livraria, o número de autores brancos é esmagador em relação a autores não brancos. E é por isso que é importante a gente fazer esse exercício ativo, né, de buscar autores que não têm a mesma visibilidade. Porque se a gente não fizer esse exercício, se a gente consumir em grande parte, né, simplesmente o que chega pra gente, a gente vai continuar com uma subrepresentação. Esses grupos de minorias vão continuar tendo menor visibilidade e isso não é uma coisa muito justa de se acontecer, né? Pra dizer o mínimo. Enfim, vamos então às minhas leituras. Em janeiro, minha terceira leitura do ano já foi Na Corda Bamba, da Kiley Reid, publicado pela editora Arqueiro. Foi uma leitura incrível, tanto por ser muito fluida quanto pelos temas debatidos. Ele vai falar principalmente a respeito da questão do privilégio branco e foi o primeiro livro, então, de uma autora negra lido em 2021. Depois, a minha outra leitura pra contabilizar aqui foi o Sem Vida, da Dani Assis, que eu fiz em fevereiro. É um romance contemporâneo, tem pitadas aí também de drama, e a Dani tem uma escrita muito gostosa. Foi uma leitura que a gente fez em conjunto no clube de membros daqui do canal. Minha primeira leitura de março foi o Estrada para São Paulo, da Mariana Chazanas, um romance incrível, uma das melhores leituras do ano, com certeza, mas também um livro muito doloroso, é um romance histórico que aborda o período de escravidão no Brasil. Também em março eu li o Na Hora da Virada, da Ing Thomas, que foi também uma das melhores leituras do ano. Fiquei muito feliz porque o livro vai ganhar adaptação e já não vejo a hora de assistir. Eu acho que eu gostei ainda mais dele do que O Ódio que Você Semeia. Ele tem uma importância da música muito grande na história e ele mostra muito a realidade das periferias. A Ing Thomas é muito cirúrgica para apontar onde estão grandes problemas da nossa sociedade, como o racismo aparece nessa estruturação social. Em abril eu li o Histórias do Cotidiano, do Mário Henrique Rodrigues Maior, que é uma antologia de contos que eu me apaixonei. O trabalho do Mário é maravilhoso e ele traz contos que são exatamente isso, histórias do cotidiano, são contos muito do dia a dia. Ele é muito hábil com as palavras e a maneira de como ele desenvolve os contos, de como ele coloca reviravoltas ali no final, como ele também coloca críticas sociais, enfim, fica a recomendação pra vocês. Em maio eu li Minha Irmã Serial Killer, da Oikon Braithwaite. É um thriller psicológico, ele não é focado assim em grandes acontecimentos, não é um livro ágil assim nesse sentido, ele é focado na questão psicológica mesmo entre duas irmãs, em que uma delas costuma assassinar os namorados e a outra irmã é quem basicamente cuida, né, da sujeira que a irmã acaba deixando. Existe todo um conflito entre essas duas irmãs. Essa irmã que mata os homens é a irmã bonita, que chama a atenção de todo mundo, enquanto a outra é vista como a feia, a irmã mais deixada ali de lado. E a autora, ela é muito sensível em trabalhar esses aspectos, esses conflitos, as relações familiares, o psicológico da protagonista, que é a irmã que narra a história. Eu fiquei encantada pela habilidade de escrita da autora e pela trama que ela desenvolveu. Em maio eu também li Um Minuto para o Fim do Mundo,
da Lili Lua, que é um conto bem rapidinho. Os contos da Lili Lua sempre trazem referências musicais no título, e aqui a gente tem a história de um casal de garotas em que uma delas planeja pedir a outra em casamento num show do Jonas Brothers, mas ela acaba não conseguindo comprar o ingresso e a gente tem ela se virando aí, tentando ir atrás desse ingresso. A escrita da Lili Lua é muito gostosa e eu me encantei muito facilmente pelas personagens. Depois eu li O Acorda pra Vida, Chloe Brown, da Talia Hibbert. Ele é o primeiro da série das Irmãs Brown. É um romance fofo, romance contemporâneo. A protagonista tem fibromialgia, foi uma coisa que eu gostei demais ver na leitura. Ela é gorda, ela é negra. Então o livro ele também entra um pouco nessas questões, ainda que não seja o tema central da leitura. Também li o Espere Até Me Ver de Coroa, da Lia Johnson. Aí já foi leitura de junho. É um jovem adulto, foi uma leitura deliciosa. Eu amei o humor da autora, eu amei como ela desenvolveu a narrativa. A protagonista ela tem ansiedade, foi uma leitura divertida e no final também foi muito emocionante em ver a força que a história traz. Em julho eu li Amor Através do Tempo, que é uma antologia de contos escrita por 4 autoras. Entre essas 4 autoras a gente tem a Tayana Alves, que é uma autora negra, então eu acho que conta aqui também. Eu amei os 4 contos, cada um deles se passa numa diferente época, num diferente lugar do mundo, e as autoras foram muito habilidosas também em desenvolver as histórias, sem contar que elas são muito sensíveis. Em julho eu também vi Viagens Sedentárias, do Machado de Assis, que é uma antologia de contos exclusiva do Clube Grandes Viajantes. Então eles selecionaram alguns contos de viagem do Machado de Assis e montaram essa antologia para enviar para os assinantes. E eu também li o conto A Noite Cai, do Camila Cerdeira, que é um conto de fantasia urbana. Eu amei como Camila coloca os elementos fantásticos, né, em meio ali à história. É uma história super rápida, os personagens cativam demais e a história em si prende muito a gente também. Em agosto eu li Quincas Borba, também do Machado de Assis. É um clássico aí da nossa literatura e eu acho que foi um dos livros mais tristes que eu já li do Machado e também um livro extremamente irônico. Em setembro eu li o Feira de São Cristóvão, da Ana Rosa, que também é um conto nacional, é um romance contemporâneo, uma delicinha de leitura. Na verdade, o livro ele traz 2 contos, o segundo se passa um tempo depois do primeiro conto. A escrita da Ana Rosa é deliciosa, eu amei também a construção de personagens dela. Em outubro eu li Proibida Pra Mim, da Tayana Alves, que é lançamento dela, o primeiro romance hot que ela já escreveu, se tornou meu romance favorito da Tayana. Ela escreve muito bem, me encantei pelos personagens, pela história, foi aquela leitura que eu devorei, que eu não queria parar de ler. E em novembro eu já comecei o mês lendo Quando Ninguém Está Olhando, da Alyssa Cole, que é um thriller principalmente voltado para o aspecto psicológico. Ele mistura alguns elementos também de romance, de ação. A paranoia é muito presente e ele tem um embasamento histórico muito grande, porque a protagonista ela gosta muito da história e a gente entende, né, a constituição do racismo através do período histórico, e foi uma leitura incrível. Tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal. E dessas 85 leituras, portanto, eu li, se eu não contei errado, 15 livros. Ou seja, muito pouco, né, gente? Eu li autores negros pelo menos uma vez por mês, nem que tenha sido um conto, mas ainda assim é muito pouco. O dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tô pra começar os 7 Minutos no Paraíso, da Vitória Gomes, que vai ser leitura conjunta com os membros do canal. E eu ainda pretendo ler esse ano o Kindred, da Octavia Butler, e o Ventos de Mudança, da Beverly Jenkins. Vamos supor que até o final do ano eu leia completando aí 100 livros. Se eu ler mais esses 3 que eu tô falando, vão ser 18 livros escritos por pessoas negras, portanto, 18% das minhas leituras. É um número ainda muito baixo, mesmo que eu faça esse exercício ativo, né, de procurar incluir diversidade nas minhas leituras. Bom, a intenção do vídeo era fazer essa contabilização aqui pra vocês. Espero que com o passar dos anos eu consiga aumentar esse número ainda mais. E, de novo, como eu falei, não focando apenas em autores negros, mas livros escritos por pessoas de minorias diversas, porque, de novo, é muito importante fazer esse exercício ativo, ter essa postura ativa de selecionar aquilo que a gente tá consumindo, né? Deixo o convite pra vocês fazerem essa reflexão aí na casa de vocês também. Não precisam comentar aqui no vídeo. Se sentirem vontade, comentem, né, falando sobre as leituras de vocês. Mas o mais importante é ficar, então, aí essa reflexão. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa essa curtida. Isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanhe também nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.